Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no As da Mente. Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga e hoje nós vamos falar sobre tipos de ansiedade. Aliás, o meu trabalho aqui é tentar te explicar hoje que a ansiedade é muito mais do que aquele sentimento de angústia, de sofrimento, aflição que a gente tem costumeiramente no nosso dia a dia e que todo mundo já sentiu pelo menos uma vez na vida. Nós vamos falar sobre algumas características de distinção entre vários tipos de ansiedades, no plural, que existem dentro do DSM, ou Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. A gente já falou aqui algumas vezes a respeito desse manual. Essa vai ser mais uma vez que esse bendito vai chegar aqui pra gente porque é muito importante. Se esse tipo de conteúdo para você é importante, se você gosta de falar sobre ansiedade ou sobre saúde mental, segue aqui o As da Mente, se inscreve para você não perder os próximos vídeos que semanalmente tem conteúdo novo aqui no As da Mente e tem conteúdo também exclusivo na minha plataforma de Apoia-se e também na Orelo. Nessas duas plataformas você tem conteúdos exclusivos que não estão em nenhum outro lugar e lá a gente continua conversando sobre psicologia, saúde mental, relacionamentos de formas diferentes e eu, claro, também recebendo as suas sugestões, o que pode ser mais interessante para vocês ouvirem falar também. Então fica comigo nesse conteúdo até o final, porque hoje a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão. Bem, eu comecei falando aqui sobre o DSM, que é esse manual que é uma espécie de classificação padrão e sistemática de diagnóstico utilizado por profissionais de saúde mental, como psiquiatras e psicólogos, para categorizar e diagnosticar transtornos mentais. O DSM é publicado pela Associação Americana de Psiquiatria e passou por várias revisões ao longo dos anos. A última versão disponível desse manual é o DSM-5, que foi publicado em 2013. O DSM-5 fornece critérios específicos para a classificação de uma variedade de transtornos mentais, incluindo transtornos de ansiedade, transtornos do humor, transtornos psicóticos, transtornos do espectro autista, entre outros. Esse manual ele é projetado para fornecer uma linguagem comum e critérios diagnósticos consistentes, permitindo que os profissionais de saúde mental comuniquem-se entre si e compartilhem informações a respeito desses transtornos mentais de maneira mais eficaz e compreensível. No entanto, gente, é importante notar que o DSM é frequentemente revisado para refletir os avanços na compreensão dos transtornos mentais e novas edições podem ser lançadas para incorporar pesquisas e descobertas recentes na área da psiquiatria e também para abordar temas que são mais complexos na nossa sociedade contemporânea. Ou seja, para se avaliar situações de saúde mental, transtornos, doenças de pessoas, tem uma trenhada de coisas para se avaliar. E por isso que eu não gosto muito de trazer conteúdo sobre transtornos mentais, porque não é raro acontecer esses autodiagnósticos feitos pela internet, ou casos de pessoas também, aparecerem casos de pessoas nessa espécie de vulgarização da questão do psicodiagnóstico, que esse é um assunto muito sério e pode levar a desdobramentos mais perigosos que o próprio diagnóstico mal feito, ou feito de forma freestyle através da internet. Por isso que eu sempre problematizo essas questões de falar sobre quadros, sintomas na internet, porque isso é muito perigoso. Nas mãos de uma pessoa que não sabe fazer aquela leitura, pode se tornar algo perigoso. E eu já me deparei com casos assim no consultório de pessoas que chegam lá falando que sofrem de XYZ, mas que na verdade são condições que elas mesmas viram na internet, ou que alguém falou com elas, ou que algum colega, pessoa próximo tem
e ela se assemelhou ali com os sintomas e pronto, fechou o diagnóstico. Então eu já vou aqui afirmando para vocês, antes de dizer que você sofre de X ou Y, procure a avaliação de um profissional formado e especializado para isso. Não é possível dizer que você tem algum transtorno, algum diagnóstico, se não for feito por um profissional formado e especializado para isso. Estamos combinados? Bem, quando nós falamos sobre quadros e tipos de ansiedade, nós estamos indo além do que aquela angústia que é comum a todos. Aquele pensamento recorrente, seguido de sentimentos de preocupação, apreensão, nervosismo, inquietação, além de algumas respostas físicas básicas também que podem acontecer. Compreenda que sentir ansiedade é comum do existir humano. Não sentir nada, não sentir ansiedade nenhuma, é que pode ser estranho. Mesmo quando é um sintoma mais acentuado também, isso não significa que o sujeito estará com um transtorno mental, com um quadro de transtorno de ansiedade. Nem tudo que é, entre aspas, anormal, ou seja, fora daquela curva estatística de normalidade, é considerado patológico dentro dos padrões de avaliação clínica. Bem, sendo feitas essas ressalvas, vamos começar aqui por uma das que é mais conhecida pela população geral, que é o transtorno de ansiedade generalizada, que também é conhecido pela sigla TAG. Categorizada pela ansiedade crônica e excessiva em relação a várias situações e eventos, acompanhada de sintomas como inquietação, fadiga, dificuldade de concentração, irritabilidade, tensão muscular e distúrbios do sono. O TAG é crônico e os sintomas geralmente persistem ao longo do tempo. Esse transtorno pode impactar negativamente a qualidade de vida, relacionamentos e desempenho no trabalho, ou também na escola, faculdade. As causas do TAG não são totalmente compreendidas, mas podem abranger fatores genéticos, biológicos e ambientais. Todos eles podem desempenhar um papel importante aqui nesse quadro. Outra também, que é bastante conhecida até, é a síndrome do pânico, que envolve a ocorrência de ataques de pânico inesperados, que são períodos de intensa ansiedade acompanhados por sintomas físicos, cognitivos como palpitação, tremores, sudorese, falta de ar, medo de morrer ou de perder o controle, por exemplo. Além dos ataques de pânico, as pessoas com esse transtorno também podem desenvolver uma preocupação persistente com a possibilidade de ter novos ataques, o que pode levar à evitação de lugares ou situações em que esses ataques, essas crises de pânico, podem ocorrer. As causas específicas desse quadro não são completamente compreendidas também, mas fatores genéticos, biológicos e ambientais desempenham um papel que precisam ser observados. O estresse significativo e eventos traumáticos também podem contribuir para o desenvolvimento desse transtorno. Também nós temos o quadro de transtorno de estresse pós-traumático, que inclusive nós temos um conteúdo exclusivo aqui no canal falando sobre isso. Depois você vai lá conferir para você ter mais informações a respeito desse conceito. Mas esse quadro ele se desenvolve após a exposição a um evento traumático, categorizado por sintomas como flashbacks, que são aquelas voltas ao evento, voltas, claro, em situações de memória, pensamentos, evitação de estímulos relacionados ao trauma, alterações de humor e hiperatividade do sistema nervoso autônomo. Os sintomas desse quadro podem se manifestar de diferentes maneiras e geralmente eles começam logo após que o trauma ocorreu ou podem surgir semanas, meses ou até anos após esse evento. Outra condição categorizada como uma forma de ansiedade que pode ser vista por nós é a fobia social, que é também conhecida como transtorno de ansiedade social. Esse transtorno psiquiátrico
é categorizado por um medo excessivo e persistente de situações sociais ou de desempenho, onde a pessoa teme ser avaliada negativamente por outras pessoas. Essas situações podem incluir interações sociais, cotidianas, aquelas mais básicas, como conversar com desconhecidos, participar de reuniões, falar em público, comer em público ou realizar atividades em grupo. A fobia social pode ter um impacto significativo na vida cotidiana das pessoas que sofrem com esse quadro, nas relações interpessoais também e no desenvolvimento acadêmico, estudantil ou profissional. O transtorno muitas vezes tem início na adolescência, mas pode persistir ao longo da vida, principalmente se não for tratado. Eu não vou abordar especificamente, detalhe por detalhe, de cada uma dessas categorias, senão esse conteúdo aqui vai ficar bem grande. Mas se você achar interessante, deixa aqui embaixo nos comentários falando que você quer saber um pouco mais sobre essas características para eu abordar melhor esses temas. Dependendo aqui da quantidade de comentários, de pessoas dizendo, eu vou estudar e preparar esse tipo de conteúdo aqui para vocês no Astamente. Então, deixa aqui embaixo nos comentários. É só se você quiser. Nós temos também os quadros de fobias específicas. As fobias específicas são um tipo de transtorno de ansiedade categorizado por medos intensos e irracionais em relação a objetos específicos, animais, situações ou ambientes. Ao contrário da fobia social, que a gente falou anteriormente, que envolve ansiedade relacionada a interações sociais, as fobias específicas estão centradas em objetos ou situações específicas. As pessoas com esse quadro geralmente evitam a exposição a coisas que temem, o que pode impactar negativamente suas vidas diárias. Essas fobias elas podem se desenvolver devido a experiências traumáticas, observação de outros experimentando esse medo muito grande ou simplesmente surgir sem uma causa aparente. E olha, se você está gostando desse tipo de conteúdo aqui até agora, eu vou te convidar para você conhecer as minhas plataformas de conteúdos exclusivos para apoiadores. Você pode me encontrar pelo apoia-se/acidamente ou pelo Orelo também. Estou nessas duas plataformas e lá você vai encontrar podcasts, você vai encontrar textos também. Estou preparando conteúdos exclusivos para vocês apoiadores. É um pagamento mensal de apenas R$10 e se for apenas um post exclusivo por semana, vai dar R$2,50 por cada publicação, o que é menos que um cafezinho ali na esquina, gente. Então, se você quer apoiar o Acidamente e de quebra, ter mais conteúdos falando sobre psicologia, saúde mental, relacionamentos, se inscreve também nessas plataformas, qualquer uma delas que for melhor para vocês, e lá você vai ter conteúdo exclusivo e a gente pode ter um bate-papo mais direto para você sugerir alguns tipos de temas e outras coisas também que você quiser ver por lá, combinado? No Apoia-se e no Orelo, sempre vou deixar os links aqui embaixo para quem quiser conferir o meu trabalho por lá também. Mas continuando aqui, transtorno de ansiedade de separação. Esse tipo de transtorno é uma condição psiquiátrica que geralmente se manifesta em crianças, adolescentes, embora também possa ocorrer em adultos. É um pouco mais raro, mas pode acontecer. Esse transtorno é categorizado por um medo excessivo e inadequado de se separar de figuras de apego, de segurança, como mãe, pai, cuidadores ou pessoas que são importantes na vida dessa pessoa. O transtorno de ansiedade de separação pode afetar a capacidade do indivíduo de funcionar normalmente, entre aspas, em situações sociais ou escolares e pode interferir no desenvolvimento saudável dessa pessoa. Em adultos, a condição ela pode se manifestar como um medo persistente de separação de entes queridos, mesmo em situações cotidianas. Nós podemos também observar os quadros de transtorno de ansiedade de doença,
o que nós conhecemos popularmente por hipocondria. Esse transtorno é um transtorno mental caracterizado por uma preocupação excessiva e persistente com a possibilidade de ter uma doença grave, mesmo na ausência de qualquer evidência médica que justifique essa preocupação. As pessoas com hipocondria tendem a interpretar de forma catastrófica, apocalíptica, os sintomas físicos comuns, atribuindo a esses sintomas doenças muito graves, mesmo quando os sintomas são leves, comuns ou passageiros. É importante dizer para vocês que o transtorno de ansiedade doença não se trata de uma simulação ou fingimento da pessoa, algo para chamar atenção ou se fazer de vítima, de coitada. As pessoas que sofrem desse transtorno vivenciam uma ansiedade genuína em relação à saúde, embora as suas preocupações possam ser desproporcionais em relação à realidade. Do ponto de vista psicológico, a ansiedade ela pode ser descrita como uma reação natural do organismo diante de estímulos percebidos como ameaçadores. Em situações normais, a ansiedade pode motivar a pessoa a agir de maneira mais cautelosa, cuidadosa e se preparar para enfrentar obstáculos ou buscar soluções para problemas. Ela também pode ser intrinsecamente ligada ao nosso sistema de alerta, conhecido como resposta de luta ou fuga, que mobiliza o corpo para reagir diante de perigos iminentes. Portanto, cara pessoa, sentir ansiedade é uma experiência humana comum e, em muitos casos, é um mecanismo adaptativo que nos ajuda a enfrentar a vida. No entanto, quando a ansiedade se torna excessiva, persistente e prejudicial, a busca por apoio psicológico pode ser valiosa para ajudar a pessoa a compreender, enfrentar e superar as suas dificuldades associadas a esse quadro. Nunca, jamais se autodiagnostique. Se houver alguma dúvida ou reclamação a respeito do seu próprio bem-estar, procure uma avaliação de um especialista e lá você tire as suas dúvidas. Lembrando que nem todo quadro que apresenta uma anormalidade, lembrando que a anormalidade é aquilo que foge da curva estatística, que é comum à maioria das pessoas, nem tudo que está fora disso vai significar uma doença, um transtorno. Mesmo assim, procure ajuda se você estiver sentindo dificuldade, se você achar necessidade e se as outras pessoas ao seu redor estão comentando que talvez você precise se cuidar. Não é só de doença, de transtorno que a gente cuida. A gente também precisa de cuidar do sujeito que é são. Porque quem é são, adoece. Quem é doente, doente já está, não é mesmo? O que pode acontecer é pior ficar. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado a entender mais as características da ansiedade e saber que a ansiedade é mais do que aquele sentimento comum, já conhecido por muitos de nós, e tem características que são muito peculiares, muito especiais de acordo com cada quadro. Tome cuidado para você não se diagnosticar, para você não diagnosticar o outro, a não ser que você seja um médico psiquiatra ou um psicólogo especialista em psicodiagnóstico e você esteja atendendo algum paciente, algum cliente. Fora isso, o seu diagnóstico não é preciso. De todas as formas possíveis que podemos ler essa frase. O seu diagnóstico não é preciso. Muito obrigada para vocês que ficaram aqui até o final. Muito obrigada para quem deixa o like, quem deixa o comentário também. Verifica se você está inscrito aqui no canal, porque a maioria das pessoas que aparecem por aqui só assistem o vídeo, mas não se inscrevem e acabam perdendo os próximos vídeos que no Acidamente tem pelo menos um vídeo novo por semana. E se você quer mais conteúdos, além do que eu disponibilizo aqui no canal e também no meu Instagram, você está convidado para conhecer o meu canal de apoiadores, através do Apoia-se e do Orelo também, que é uma plataforma de podcasts. E lá eu coloco podcasts mais longos, falando de assuntos que não estão em outros lugares, exclusivamente para apoiadores. Link aqui na descrição. Muito obrigada para vocês e
Um beijo, viu, belezudas? Até o próximo conteúdo aqui no As da Mente. Tchau!